Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos fazer uma breve revisão sobre o verbo, que é uma classe gramatical muito importante para a compreensão do próximo módulo que nós iremos estudar. Então, o que é verbo? É uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, ele pulou alto, representa ação. Pedro está com medo, estado. Chove muito forte, fenômeno da natureza. Os verbos podem ser representados através de uma locução verbal, formada por um verbo auxiliar flexionado, mais um verbo principal que fica em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Veja, irei caminhar pelo parque. Irei. Verbo auxiliar, flexionado em primeira pessoa e conjugado no futuro do presente. Já o verbo caminhar está no infinitivo, não indica tempo nem modo. Lembrando que o gerúndio é formado pelo sufixo NDO. Por exemplo, estou caminhando, estou, um verbo auxiliar. Caminhando, um verbo no gerúndio. Os verbos no gerúndio indicam uma ação contínua. No particípio, temos o sufixo DO. Por exemplo, amado, partido, e o verbo no particípio indica uma ação acabada, finalizada. Os verbos podem estar flexionados em 3 conjugações. A primeira, com os verbos terminados em ar. A segunda, terminados em er e or, como por. E a terceira, terminados em ir. O indicativo é o modo em que o falante se expressa com certeza e convicção. Os seus tempos verbais são 6. O presente indica uma ação que acontece no momento da fala. Por exemplo, na primeira pessoa com o verbo cantar, eu canto. O pretérito perfeito, uma ação que já ocorria num momento pontual. Por exemplo, eu cantei. O pretérito imperfeito, uma ação que ocorria constantemente já finalizada. Eu cantava. Pretérito mais que perfeito, uma ação que ocorreu antes de outra ação, também no passado. Eu cantara. Futuro do presente, uma ação que ainda ocorrerá. Eu cantarei. Futuro do pretérito, uma ação que ocorreria e agora há dúvidas. Eu cantaria. O futuro do pretérito, apesar do modo indicativo, se aproxima de outro modo, o subjuntivo. Observe que o verbo cantar não sofreu alteração em seu radical, que é a raiz, que contém o significado. Por isso, ele é chamado de verbo regular, pois não sofreu alteração no radical nem nas terminações ao ser flexionado, porque ele segue um modelo para cada conjugação, conforme você poderá ver nas páginas 35, 36 e 37 do caderno 1. O modo subjuntivo é aquele em que o falante se expressa com dúvida ou incerteza sobre o processo verbal, que soa como possibilidade ou expectativa. Seus tempos são 3. Uma dica é usar as conjunções. Para o presente, que eu ame. Para o pretérito imperfeito, se eu amasse. Para o futuro, quando eu amar. O modo imperativo é o modo verbal usado para expressar a ordem, pedido ou súplica à pessoa com quem se fala. Há o imperativo afirmativo, como: Cris, volte já aqui. O negativo: não faça isso. Esse modo é muito usado em propagandas e para chamar a atenção do leitor em textos em geral.